Dos Estados Unidos para Londres, Felipe Killing está conosco, tem assuntos importantíssimos hoje, então sem perda de tempo, o Killing vai tratar sobre a repercussão daquelas declarações da OMS sobre o coronavírus não ser transmitido por pacientes assintomáticos. Não é bem assim, né, Killing? Bom dia para você. Não é bem assim, Megali. Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos. Uma comunicação falha por parte da Organização Mundial da Saúde gerou uma confusão danada. Só para deixar claro, antes de a gente explicar melhor essa história, a transmissão do coronavírus por parte de assintomáticos acontece sim, segundo especialistas. A história é a seguinte: a chefe do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde chegou a afirmar que a transmissão do coronavírus por parte de assintomáticos é rara, mas ela estava se referindo a um subconjunto de estudos em que a variação é enorme, de 6% até 42%. Ela afirmou ainda que se referiu a alguns dados que ainda não foram publicados, informações que eles receberam de Estados-membros. Como foi uma colocação infeliz dela, é algo mais fácil de se tirar de contexto, né? E é isso que algumas pessoas têm feito, para confundir ainda mais a população, já bastante confusa, né, nesse momento, e usar de forma política. E vale destacar que esse é um fenômeno que não é exclusivo ao Brasil, acontece em outros lugares também. E o biólogo Átila Yamarino, né, referência aí, ele explicou também essa situação e afirmou que a OMS queria dizer que esse pronunciamento é que o principal contágio, a principal transmissão que vale a pena ser investigada é a transmissão dos casos sintomáticos. A ciência é um trabalho colaborativo, de revisão, de erro, acerto, isso faz parte do processo, é assim que ela se desenvolveu ao longo dos anos. Então, quando estamos diante de um novo vírus, que sabemos pouco, né, é natural, apesar de frustrante, que aconteçam equívocos e confusões. Tem gente que elogia a OMS, tem gente que critica, cada um tem as suas razões. Acho que a gente vai precisar até de um distanciamento histórico para avaliar melhor o papel da entidade durante a pandemia. Mas o ponto que merece destaque aqui é que pessoas assintomáticas, aquelas que não apresentam sintomas, passam sim o vírus adiante. Só não está claro ainda qual a incidência disso, Megali. Bom, e por falar em história, o movimento de revisionismo histórico está crescendo na Europa. O que está sendo revisto por aí, Killing? Bastante coisa, viu, Megali? Essas manifestações contra o racismo que começaram nos Estados Unidos fez crescer um movimento interessante aqui, né, desse revisionismo histórico. Então, estátuas de personagens controversos da Bélgica e da Inglaterra, por exemplo, foram removidas por parte das autoridades. Aqui em Londres, um monumento que homenageava Robert Milligan, escocês, que chegou a ter quase 530 escravos em sua fazenda na Jamaica, era um traficante de negros, foi retirado. Em Oxford, aqui na Inglaterra, manifestantes pedem a remoção da estátua de um ex-colonizador britânico. E na Bélgica, o Leopoldo II, que reinou no país nos séculos 19 e 20, foi responsável pela morte de milhões de africanos na antiga colônia, que hoje é a República Democrática do Congo. Uma homenagem a ele na Antuérpia também foi removida. E esse cara era um tirano. Cerca da metade da população, de onde é o Congo hoje, morreu sob o reinado dele. Segundo historiadores, caso os vilarejos, né, de colonizados não atingissem suas cotas de coleta de borracha, eles eram obrigados a entregar mãos amputadas para pagar a dívida às autoridades coloniais. Olha só o absurdo. E todos esses personagens investiram esse dinheiro sujo que conquistaram em projetos em seus países, em suas cidades, e aí eles foram homenageados. Mas esse tipo de tributo não cabe mais na sociedade de hoje, que não aceita isso. E o prefeito de Londres até afirmou ontem que a cidade vai rever esculturas, placas, nomes de ruas e assumiu: é uma verdade desconfortável que a riqueza da nossa nação se deva, a grande parte, ao comércio de escravos. Legal? É verdade, mas as estátuas não estão lá apenas para homenagear as figuras históricas. Estão para isso, mas elas estão lá também para que a gente lembre da nossa história, para que a gente saiba de onde viemos. Quando a gente vê a estátua do Borba Gato, ou deixa que eu empurro aqui em São Paulo, que é o monumento aos bandeirantes, os bandeirantes mataram índio para chuchu, promoveram o genocídio de várias etnias indígenas, mas historicamente foram eles que subiram a terra do mar, que desbravaram aquela região virgem, que foram, à sua maneira, os responsáveis pelo que nós somos agora, pro bem e pro mal. E quando a gente vê aquela estátua do Borba Gato, ela não é agradável aos olhos, a do Monumento das Bandeiras é muito bonita, nós lembramos quem nós somos.
e por onde nós passamos para chegarmos até aqui. E tem outra coisa, você vai medir as pessoas do século XVIII, do século XVII, pela régua de 2020, não vai sobrar estátua nenhuma. Zumbi dos Palmares tinha escravos. Tiradentes tinha 6 escravos. E aí? Ele também era dono de escravos. Vamos tirar todas as estátuas de Tiradentes? Se a gente for usar a régua atual nas homenagens às pessoas do passado, não vai sobrar ninguém, a gente vai esquecer a nossa história. E tem outra coisa, o que a gente está fazendo hoje, daqui a 200 anos, talvez pareça inaceitável. Talvez nós pareçamos inaceitáveis aos olhos dos nossos tataranetos, as nossas ações. Tem gente aí que está revisando a história e o papel de Winston Churchill. Porque quando primeiro-ministro, a Inglaterra ainda era um império, promoveram-se muitas mortes, especialmente no continente africano. Churchill era um racista? Provavelmente. É um homem do século XVIII. Mas Churchill teve a sua importância histórica, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Então, se você vai usar essa régua de 2020 do racismo para medir essas figuras, sinto muito, mas não vai sobrar ninguém. A discussão é muito boa. A discussão é ótima. Porque os nossos ouvintes estão mandando muitas mensagens para cá do tipo, por que não se colocam essas estátuas nos museus e não homenageiam essas pessoas nas ruas? É uma ideia. É uma discussão, é uma ideia. Quando a União Soviética, desculpa, Carla, se desmantelou, não pode continuar. Não, imagina, eu ia dizer isso, ia dizer que a gente está chegando a um ponto de perceber que o racismo ele é estrutural e as pessoas não agem de forma racista porque elas querem, porque elas escolhem muitas vezes. Então é preciso criar políticas antirracistas e talvez esse seja um primeiro passo para entender todo esse racismo estrutural e começar a quebrar essa corrente. Quando se desmantelou a União Soviética, Killing, algumas estátuas se tornaram, digamos, incômodas em Moscou. Inclusive as de Joseph Stalin. Elas foram todas retiradas. O sujeito lá que foi o precursor, o que inaugurou a primeira Gulag, tinha uma estátua em Moscou. Você não quer mais ficar olhando para a estátua daquele sujeito, porque o papel dele na história foi o papel de um assassino, e nada mais. Não houve nada de benéfico quando a gente olha em retrospecto no que o cara fez. Retiraram as estátuas, mas criaram um cemitério de estátuas no Parque Gorky, que é o principal parque lá de Londres, de Moscou. Então você ainda consegue visitar esses monumentos, mas eles não estão espalhados pela cidade. A discussão é muito boa, mas a gente está sem tempo. A gente precisa liberar o Killing. A gente precisa liberar o Killing urgentemente. Ô Killing, vamos ver se a gente volta a esse assunto ainda nessa semana. É uma discussão interessantíssima mesmo. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você, meu irmão.